Olá, meu nome é João Trindade, eu sou aluno do curso de Teologia Católica da Uninter e estou aqui hoje para apresentar o portfólio, onde a proposta é nós trazermos um comparativo nos dados da violência contra a mulher do município de Goiás e da nossa região. Antes de tudo, vale a pena destacar a escassez de dados nessa questão da nossa região, no interior do estado do Rio de Janeiro. São pouquíssimas pesquisas, são pouquíssimos estudos, são pouquíssimos textos que relacionam esse tipo de dado e esse tipo de questão no cenário do interior do estado. É algo que, como estudantes, sobretudo estudantes de teologia, onde nós, pelos olhos da fé, buscamos encarnar de fato a palavra através dos ensinamentos de nosso Senhor, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, essa escassez de dados é algo que para nós é preocupante, é algo que para nós é um alerta quanto à nossa missão. Nós começamos esse trabalho tratando então os tipos de violência contra a mulher, segundo o próprio site do Instituto Maria da Penha e como foi consolidado pela lei, são 5 tipos de violência, sendo elas física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. É muito importante nós darmos destaque a esse tipo de violência, já que pouquíssimas pessoas são conscientizadas acerca das diversas formas de opressão com qual a mulher sofre na nossa sociedade. O primeiro tipo de violência mais praticada no município de Goiás é a violência física. No cenário dos autores das agressões, se destacam a própria relação que possa existir no âmbito afetivo ou no âmbito sexual entre a mulher e o seu companheiro, já que como primeiro fator, como primeiro índice de autoria está aqueles que são os ex-maridos, em segundo lugar, aqueles que são namorados e, em terceiro lugar, os maridos, ou seja, estão dentro deste cenário afetivo, sexual, de certa forma conjugal. Ainda um outro dado que para nós é muito alarmante é perceber que 40% das mulheres que sofrem esse tipo de violência no município são mulheres de cor negra, ou seja, aquelas que nós hoje, de certa forma, identificamos como minoria diante da sociedade, mostrando que o preconceito, ainda que ele tenha diversas faces, ele se manifesta de uma maneira geral e de uma maneira muito enraizada a essas pessoas que nós temos como minoria, que estão a par, que estão à margem da sociedade. Um outro dado que também é muito preocupante é que dessas mulheres agredidas, 41,5% estão entre 18 a 35 anos, ou seja, faixa etárias de mulheres que estão inseridas nesse contexto atual de informatividade rápida, de acesso aos meios de comunicação de uma maneira muito mais facilitada do que há tempos atrás. Mulheres que estão colocadas nesse contexto de modernidade, ou seja, até onde esses nossos avanços tecnológicos têm conseguido alcançar também o bem social. Neste cenário de Goiás, 96,22% das mulheres recorreram ao serviço habilitado como o SEAM. Quando nós entramos em dados regionais, destaco mais uma vez que são pouquíssimas as pesquisas. E o que nós vemos em comum com a cidade de Goiás é que 56,4% das vítimas são vítimas de ex-companheiros e que, no cenário geral, a maioria dos casos ocorrem também no âmbito familiar, no cenário domiciliar. Mais da metade desses crimes tiveram, como eu disse, ex-companheiros como autores. E segundo o dossiê da mulher de 2019, no estado do Rio de Janeiro, as mulheres representam 72,4% das vítimas de violência moral do estado, ou seja, são as grandes vitimizadas por esse tipo de violência.
Muito diferente do que acontece em Goiás, 70% das mulheres do estado do Rio de Janeiro não procuram ajuda e não denunciam os crimes praticados contra elas. Ainda num contraposto muito grande diante desse dado, a única campanha de prevenção da violência contra a mulher municipal, ela está associada a uma campanha que foi feita em âmbito nacional, promovida pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, que consiste em a mulher fazer um sinal vermelho, um X vermelho na palma da mão, e indicar a alguma autoridade policial ou algum, nesse caso aqui no município, algum atendente de farmácia, onde esse faria o encaminhamento que seria necessário para tomar todas as medidas de precaução. Ressalto, o único programa municipal de combate contra a violência à mulher. Como proposta educacional, a gente quer começar primeiro dando o passo da conscientização, a conscientização acerca da prudência, a conscientização acerca de identificar esses tipos de violência e a conscientização em mostrar que toda a sociedade, todo o município, todos são responsáveis e são agentes, sim, contra a violência à mulher. Depois disso, seria proposto que em cada rua um agente ficasse responsável, alguém de uma forma voluntária, abrisse e abraçasse o compromisso de ficar responsável por viabilizar a denúncia, mas também por conscientizar as pessoas contra a violência à mulher. Esses agentes teriam consigo folders informativos falando acerca dos números que a mulher pode entrar em contato, no caso 180, que é o Disque Denúncia, 190, que é o número da Polícia Militar, e assim também promover para ela, ainda que seja um abrigo temporário ou alguma forma como essa mulher tivesse de melhor para sair da situação de opressão e da situação de violência.